É isso aí, meus amigos. Saudação de paz. Minha esposa tá lavando uma loucinha aqui, aí eu tô aqui do lado dela e a gente tava conversando e ela tava me fazendo uma pergunta e talvez essa pergunta seja a pergunta de muitas pessoas. Qual que era a pergunta, amor? Fala lá pra eles ali, ó. Compartilha com eles ali. Qual era a pergunta que você estava fazendo? Porque Deus responde a oração de uns mais rápido do que de outros. Então, por que que Deus responde a oração de algumas pessoas com mais rapidez e outras não, né? Eu acredito que há uma série de fatores referente a isso. Eu estava falando com ela aqui, é, lembrando, na verdade, a vida que aquelas pessoas viviam lá no Egito. Aquelas pessoas estavam presas no Egito e grande era a perseverança. Você pode imaginar a escravidão daquelas pessoas, a dor, a angústia, a tristeza. Quanto tempo aquelas pessoas estavam vivendo debaixo de um jugo terrível e Deus ouviu o clamor daquelas pessoas e o livrou. Demorou muitos anos? Demorou muitos anos, mas a perseverança e a persistência fez com que Deus pudesse se compadecer e enviar um libertador para aquele lugar. Note que depois que Deus tira aquelas pessoas de lá, o mais difícil era tirar das garras da mão de Faraó ou livrar do Egito. No Egito não tinha mais ninguém, só tinha eles. Era muito fácil Deus responder a oração deles ali. Mas a grande questão é, por que Deus não respondeu? Por que Deus permitiu com que eles continuassem andando, caminhando e ficassem naquele desgaste? Por quê? Justamente pelo fato de Deus conhecer o coração das pessoas. Às vezes você ora agora, pedindo a Deus o resultado agora. E Deus, ele conhece a profundidade do teu pedido, conhece a profundidade do teu coração. Pede agora de manhã e de tarde está murmurando pelo aquilo que pediu. Então Deus não vai responder. O Senhor não vai responder. Por quê? Note que aquelas pessoas, elas já tinham recebido de Deus a resposta, saindo do cativeiro do Egito, e agora eles têm a liberdade. Eles poderiam continuar crendo, acreditando na resposta da oração. Oramos e Deus enviou e nos tirou desse cativeiro. Só que o que acontece? O poder da língua, bênção ou maldição. Tem pessoas que está presa pela maldição da própria boca. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Aquelas pessoas poderiam ter saído, mas a murmuração, ela atrapalha o seu progresso. A murmuração trava a resposta de Deus para a tua vida. Então isso também é uma chave, um segredo. Ou seja, você quer resposta de Deus? Você quer de Deus que Ele responda a tua oração? Muitas vezes Ele está ouvindo, mas está em silêncio. Não significa que Ele não está presente. Você já prestou atenção que quando você está em uma sala de aula e você está fazendo uma prova, o professor, ele permanece dentro da sala de aula, observando e em silêncio? A mesma coisa Deus, ele permanece do seu lado, te observando e em silêncio. Se você começa a continuar orando e acreditando, ainda que seja improvável, difícil, ainda que seja impossível, a grande questão é, eu acredito tanto que eu tenho certeza que Deus vai responder. Ou seja, você ora e continua crendo, continua acreditando e não murmurando. E eu tenho certeza que a resposta chega para tua casa, para tua vida, para tua família. Só que às vezes, lembre-se que o teu tempo é diferente do tempo de Deus. Um dia pode ser equivalente
há 1000 anos. Imagina só. Deus ele pode responder num piscar de olhos, um estralar de dedos. Lembre-se, ele conhece a intensidade, a profundidade do teu coração. Antes mesmo de você falar, antes mesmo de você pedir, ele sabe do que você precisa e do que você necessita. Ele também sabe que antes de você pedir, você vai murmurar de tarde. Pediu de manhã, orou de manhã, saiu feliz, crendo na bênção, sai de manhã com os currículozinhos na mão, dizendo: Deus, abre-se uma porta, abre-se uma porta, abre-se uma porta, e ele sai para procurar essa porta de emprego. Não conseguiu, já começa a murmurar, soltar os cachorros no meio da rua. Aí Deus estava pensando assim: eu vou abrir essa porta não hoje, vai ser amanhã, se ele voltar crendo, acreditando, glorificando, tendo certeza que eu vou responder. Aí não, aí ele perdeu a benção. Por quê? Porque ele já voltou revoltado da vida. Já não acreditando em mais nada. Querido, a resposta está aí, diante dos olhos de Deus. Só basta você acreditar. Pode chegar hoje, como pode chegar amanhã. Pode chegar hoje, como pode demorar 10 anos para vir. Você lembra da resposta de José? Quantos anos José teve que esperar e aguardar, mas quando a resposta chegou, Deus ele coloca ele em um patamar acima de todas as pessoas. Ele coloca ele em um lugar de honra acima do esperado. Sabe por quê? Deus não deve nada para ninguém. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Se Deus responder a sua oração, ele continua sendo o Senhor dos exércitos, o glorioso, aquele que possui a excelência de toda a divindade. Se ele responder, ele continua sendo o dono dos portais celestiais. Se ele te responder, ele continua sendo o soberano da ordem suprema. Se ele te responder, ele continua sendo o majestoso. Mas se ele não te responder, ele também continua sendo o grande general das nações. Se ele não te responder, ele continua sendo aquele, o abrasador da glória divina. Se ele não te responder, meu lindo, ele continua sendo o criador dos céus e da terra. Então, descansa teu coração que tudo está na palma das mãos do Eterno. E para finalizar, ele diz que todas as águas do oceano, sabe o que é todas as águas do oceano? Ele diz que cabe na concha de suas mãos. Sabe o que ele está dizendo aí? Que aquilo que é impossível da gente entender e compreender cabe dentro das mãos dele. Aquilo que se torna extremamente difícil da gente entender e compreender estar debaixo das mãos dele. Ok? Então descansa teu coração e aprenda a verdadeiramente crer, acreditar e sem duvidar. A dúvida atrasa o seu progresso. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Em nome de Jesus, deixa ela terminar de lavar a loucinha dela aqui. Deus abençoe, meu amigo, fica na paz. É isso aí, o propósito é não duvidar. Guarda essa chave. Ok, amor? Ok. É isso aí.